eu quero pregar sobre a bênção geracional. E para isso eu vou ler, entre outras passagens, Isaías capítulo 44, verso 3 a 5, né? Estamos orando aqui pela vida do Virgínio, o Reinaldo e a Amade. Onde está o Reinaldo e a Amade? Estão aqui conosco? Estão de luto, né? É isto? Que Deus conforte o coração de vocês, que Deus os abençoe esse tempo difícil na vida de vocês, viu? E também a vida é assim, né? Uns partem, outros nascem, né? Está aqui o casal Samira, Fernanda, né? A Bia teve seu filhinho, homem, Cecília, sua menina, ontem se tornaram avós, os avós mais jovens da igreja aqui, né? Deus abençoe vocês, que continuem, né, nesta caminhada de fé. E a vida é assim, né? Deus consola uns que perdem e Deus alegra outros que nascem, né? É assim, irmãos, a nossa vida, e nós temos que fazer no propósito de Deus na nossa vida. Isaías 44, verso 3 a 5. Pois eu derramarei água, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Versículo 4. E eles brotarão, seus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. E este dirá, o seu descendente dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia. Isso quer dizer bênçãos para você, para os seus descendentes, ascendentes e para a tua família. Se você toma posse, diga: eu creio em nome de Jesus. Amém. Pode sentar na presença do Senhor, pode anotar a palavra, pode fotografar algumas imagens que a gente vai passar aqui. Nós vamos falar sobre esta bênção geracional. Todos nós temos, ou já ouvimos falar de uma árvore genealógica, a árvore da nossa genealogia. Nós não fomos jogados aqui no mundo. Quando eu for falando, a mídia, por favor, pode já ir colocando as imagens que a gente já passou lá, tá bom? Nós não fomos colocados aqui neste mundo, não nascemos aqui espontaneamente, né? Nós fomos gerados por alguém, nós somos gerados por uma família, fomos gerados por um pai, por uma mãe, ainda que você não o conheceu ou não a conheceu, mas você tem uma geração, e nós estamos falando sobre isso, de onde viemos, o que nós carregamos das nossas gerações, e o que é que nós vamos entregar para as próximas. Eu acho que a mídia deve estar com algum problema ali, que não está conseguindo colocar as imagens que eu coloquei lá, mas seria tão bom se colocasse, que vai enriquecer mais a mensagem, tá? É uma árvore onde isso relata, né? Talvez você não conheça seu pai, sua mãe, né? Os seus avós. Se eu perguntar aqui hoje, talvez pouquíssimas pessoas se lembrarão do nome dos seus 4 avós. 4 avós. Você teve 4 avós, 2 por parte de mãe, 2 por parte de pai. E se eu perguntar o nome completo dos seus 4 avós, quantos se lembrariam deles? Nome completo dos 4 avós. Quem se lembraria? Ó, parabéns. Não é o primeiro nome, não, é o nome completo. Parabéns, minha irmã, parabéns. Você está entre os menos de 1% que se lembraria. E do bisavô? Seus avós faleceram há 30 anos atrás. Isso nos mostra, irmãos, o quanto a memória é rápida. Talvez 30 anos depois que eu parti ou que você partir, pouca gente vai se lembrar. Mas haverá uma herança sua deixada na terra. Haverá uma geração aqui, e ainda que não se lembre do seu nome, a bênção de Deus estará sobre esta geração. Você vai deixar um legado de bênçãos na vida das pessoas. A sua árvore genealógica que te trouxe aqui, ela vai continuar. Em 630 anos, irmãos, na nossa linha direta de transmissão de vida, nós
Vamos passar por muitas pessoas. É uma pena que eu não estou conseguindo a mídia, irmãos, porque eu preciso dela para explicar o que é isto aqui, né? Eu mandei ontem no WhatsApp, mas acaba não vindo. Você foi gerado, primeira geração é você, 30 anos nesta geração. Segunda geração dos seus pais, mais 60 anos. Mais a terceira geração dos seus avós, bisavós e assim por diante. Agora eu vou dar um dado que talvez você desconheça. Em 21 gerações, pai, avô, bisavô, trisavô, tetaravô, pentavô e assim por diante. Em 21 gerações, irmãos, em 21 gerações. Isso corresponde a 630 anos da sua vida. Sabe quantas pessoas passaram pela sua genética em 30 anos? 4.194.302 pessoas. 4.200.000 pessoas foram necessárias para que você estivesse aqui. 4.194.302 pessoas. Como isso, pastor? Não estou entendendo. Não, eu tive 2 pais. Meus pais tiveram 2 pais, são mais 4. Depois foram 8. Depois foram 32. Depois foram 64. Você somando isso em 21 gerações, vai dar este número que eu somei: 4.194.302 pessoas. Olhe para quem está do teu lado. Você está enxergando aí uma pessoa que precisou de 4.200.000 pessoas para chegar aqui. Olhe para ele e diz assim: muito prazer. Quanta gente para você chegar até estar ao meu lado. Quanta gente para que você pudesse ser uma bênção na minha vida. Diga assim: agradeço a Deus pelos 4.200.000 pessoas que me geraram. Ô pastor, eu pensei que era só meu pai e minha mãe. Tá, mas se o seu pai e tua mãe não tivessem um pai e mãe que geraram ele, você não estaria aqui. Se os seus avós não tivessem um vô e vó que gerasse, você não estaria aqui. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Eu, quando vi isso aqui, falei: Jesus, daqui a pouco, se a gente for, vai chegar em Adão e Eva, né? Mas isso é muito gratificante, saber que Deus cuidou de nós, no meio de tanta gente, para nascer, para estar aqui, para estar louvando a Ele, para estar glorificando o Seu nome, para estar vivendo a nossa vida. Nós temos muita gente atrás de nós. A Bíblia fala que José levou para o Egito 70 pessoas. O José do Egito, quando ele foi para o Egito, para cuidar do Egito, ele levou 70 pessoas. 430 anos depois, pastor Machado, já eram 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em 400 anos no Egito, eles saíram de lá com mais de 4 milhões de pessoas, porque eram mais mulheres e mais crianças. Veja o que é a nossa geração. Foi feito um estudo, um estudante lá nos Estados Unidos, de uma faculdade, ele estudou a geração de 2 homens. O nome desse estudante era Benjamin Warfield. E recentemente ele fez um estudo de 2 homens proeminentes da sua época, por volta do ano de 1700. Um deles se chamava Edwards. O outro se chamava, cadê o nome do infeliz aqui? Max Jukes. O Edwards era filho de um pastor, se converteu na sua adolescência, estudou, fez faculdade, se tornou um dos grandes líderes da sua época. E este Benjamin, ele fez um levantamento da geração do Edwards. Edwards é uma figura conhecida no meio religioso. E ele foi estudando a geração do Edwards. E ele chegou, atualmente, ele encontrou os descendentes de Edwards. Porque você pode, através de um estudo da árvore genealógica, encontrar os seus descendentes. Fazem isso para dar cidadania, né? Se você tiver 3, 4, 5 gerações que foi Portugal, foi italiano, você pode até requerer a cidadania. Então existe a árvore genealógica. E esse Benjamin fez um estudo aprofundado. Ele encontrou 1.394 descendentes
conhecidos, registrados, do Edwards. E nessa pesquisa do Edwards, olha o que ele encontrou no meio desses 1.394 descendentes do Edwards. 3 deles, dos descendentes do Edwards, se tornaram presidentes de universidades. 3 descendentes dele foram senadores dos Estados Unidos. 30 dos descendentes de Edwards foram juízes. 100 deles foram advogados. 60 foram médicos. 65 professores de universidades. 75 foram oficiais do Exército e da Marinha. 100 foram pregadores de destaque do Evangelho lá nos Estados Unidos. Um dos descendentes dele foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 dos descendentes foram altos funcionários públicos. 250 dos seus descendentes foram formados em universidades. Entre eles, governadores de estado, diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram 1 centavo para o poder público. Mas quando o Edwards estava vivo, ele era um grande pregador, ele tinha um adversário ferrenho. Era um ateu. Era alguém que criticava as mensagens, era alguém que difamava o Edwards, era alguém que perseguia o Edwards. A vida toda, o Edwards teve um cara que perseguiu ele. Um cara que era ateu declarado, escrevia também, e tinha pessoas que o acompanhavam. E esse era o Max Jukes. Foi um tormento na vida do Edwards. Vivia uma vida ímpia, casou com uma jovem ímpia, ou seja, que não temia Deus, também não cria em Deus. E também deixou um legado para os seus descendentes. E o Benjamin, quando fez esta pesquisa, ele pesquisou os descendentes do Jukes. Eu acabei de falar a lista dos descendentes do Edward. E agora a descendência do Jukes. Isso aqui que eu estou falando é estudo, tá? Isso aqui está no Google. Você pode perguntar ao Google, ele vai te responder. Da lista dos descendentes do Jukes, que ele conseguiu encontrar, daquele ateu, daquele homem terrível, ele conseguiu identificar 310 descendentes dele, do Jukes, morreram como indigentes, como moradores de rua. 150 dos seus descendentes foram criminosos. 78 deles foram assassinos, pessoas que tiraram a vida de pessoas. 100 desses descendentes, outros 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres da descendência do Jukes se tornaram prostitutas. Os 540 descendentes do Jukes custaram, nesse período da pesquisa, $1.250.000 para os cofres do governo americano. Até isso, o Benjamin, ele pesquisou. Qual é a regra que nós temos disso das gerações? A história deste Edwards é um exemplo do que alguns sociólogos estudiosos chamam a regra das 5 gerações. Diga, a regra das 5 gerações. Como os pais criam seus filhos, e o amor que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferece, a educação que provém, não só influencia os seus filhos, mas as 4 gerações seguintes. Em outra palavra, o que os pais fazem pelos seus filhos permanecerá pelas próximas 5 gerações. Você que está criando um filho, ou você que já é filho de alguém, claro, você está sendo ainda influenciado pela geração dos seus pais. E os seus filhos permanecerão por 5 gerações passando aquilo que você está passando para eles hoje. Nós vimos isso claramente agora no estudo que eu acabei de mostrar para você. Deus é um Deus geracional. A Bíblia sempre fala, quando vai falar de Deus, Ele mesmo diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então, quando você falar, ou quando você entender, Deus é o Deus dos seus avós,
dos seus pais. Deus é o seu Deus, e Ele será sempre o Deus dos teus filhos, dos teus netos, da tua família. É um Deus de geração. A Bíblia diz: de geração em geração, eu sou o Senhor que te abençoa. Aleluia! Esse Deus geracional está no nosso meio, está na tua família, está na minha casa, está na tua, está aqui nesta manhã, onde o glorificamos e louvamos o seu nome. Aleluia. Jeremias 38, 32, 18. Jeremias 32, 18 fala-nos isto: mostra-nos tua bondade, tu que usas de benignidade. Que a minha versão é NVT. Se puder, por favor, ver a nova versão transformadora. Quando eu preparo a mensagem, eu vejo a versão que mais, que eu possa usar. Então a minha versão diz assim: mostra a tua bondade a milhares de pessoas, mas também permite que as consequências do pecado de uma geração, vamos ler de novo, vai desde o início. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus, grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Olha o que diz a palavra: o Senhor mostra bondade a milhares, mas também permite que as consequências do pecado caiam de uma geração para outra. Pode haver consequências também de pecados da nossa família, de gerações que tem que ser quebrado. Ah, mas eu sou assim porque meu avô era assim, porque meu pai era assim. Não, eu sou bravo assim porque, irmãos, nós não compactuamos com o erro. E aquilo que pode ser quebrado, quando aceitamos a Jesus, nós entregamos a vida para Ele, nos batizamos, nós somos novas criaturas. E até o que as gerações passadas fizeram, que talvez esteja carregando na tua vida, são quebradas pelo poder do sangue de Jesus na sua vida. E você já começa a ter uma nova vida. E a partir de você, há uma nova geração sendo formada, porque você conheceu Jesus. Talvez os seus pais, avós não conheceram, mas você está conhecendo Jesus. E a partir de você, é uma vida de bênção para você e para a tua casa. Aleluia! As bênçãos são maiores do que as maldições. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, que quando o Senhor reúne o povo que saiu do Egito, Ele diz: olha, estas bênçãos seguirão. Deuteronômio 28, 1 a 14, é o texto quando o Senhor mostra ao seu povo as bênçãos dEle. Se vocês obedecerem tudo ao Senhor seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, Ele estava dando os mandamentos a Ele, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Isso é para você e para nós. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seu campo serão abençoados. Cada bênção que eu falar, você vai dar um amém bem forte, tá bom? Vamos lá? Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: sua cidade e seu campo serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado e de seu rebanho serão abençoados, seu cesto, sua dispensa de frutos e tigelas ao amassar do pão serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, a todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês em uma direção, mas fugirão em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo o que fizerem, e encherá o seu celeiro, a sua dispensa, a sua casa, a sua conta bancária. O Senhor seu Deus os abençoará na terra que Ele está te dando. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as famílias, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si, e temerão o Senhor. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a teus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuva do seu rico tesouro no céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão
falarão a muitos e a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado de ninguém, se derem ouvidos a este mandamento que hoje lhes dou, e se o cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e você estará sempre por cima e nunca por baixo. Não se desvie, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu quero pedir já que a nossa banda, nosso grupo suba aqui, porque nós vamos encerrar essa palavra geracional. Sabe, isso aqui é para você saber que você, de geração em geração, Deus tem cuidado de você. 4 milhões de pessoas precisaram existir para que você existisse. Se uma dessas pessoas não tivesse conhecido outro, não tivesse feito um filho, você talvez não estaria aqui hoje. Você nem conhece, nem sabe. Você não sabe nem o nome dos seus bisavós completo. Eu também não sei, mas Deus conhece você, cada DNA, cada célula. Deus é tão maravilhoso. Estava conversando com um geneticista semana passada. Eu ajudei o Hospital do Câncer lá de Barretos, Hospital do Amor, e eles foram lá me dar uma placa, um reconhecimento, agradecer. Eu já mandei mais de 2 milhões de reais para cuidar de pessoas com câncer. Ele foi lá e eu comecei a perguntar para ele sobre o câncer. Por que tanta gente com câncer? Por quê? Primeiro porque aumentou a longevidade das pessoas, né? Quando eu era criança, morria alguém de 50 anos, já está velho, morreu velho. Não era assim? E só morria de 2 coisas, do coração e de repente. Do que morreu? Morreu do coração. Morreu de repente, não era assim? A ciência avançou. Hoje, a ciência melhorou. Então hoje se sabe as causas. A média hoje já está chegando em 80 anos de idade. Você vai viver 100. Você vai acima da média, porque para dar na média 80, alguém tem que viver 100, vai ser nós. E aí ele perguntando, diz assim, pastor Jefferson, o corpo humano, quando ele é criado, ele tem uns snipers, ele tem uns atiradores, tem umas células que a função delas é igual um soldado. Elas ficam olhando as células que passam. Se passar uma célula defeituosa, que é a cancerígena, eles atiram nela e matam. Eu estou falando do jeito que eu entendi, tá? Quando passa uma célula, o corpo produz toda hora células defeituosas. Por algum motivo. Genética, alimentação, algum motivo. Essas células são liberadas na corrente, elas vão passando. Quando passa uma dessas células cancerígenas, tem outra célula que ela é vigilante. Ela atira nela. Quando escapa uma célula dessa, e ela se aloja em algum lugar do corpo, ela se transforma no câncer. Eu falei, rapaz, mas é assim? Tem célula que nasce no nosso corpo só para vigiar. E elas ficam lá o dia inteiro andando de um lado do outro, olhando quem está passando. Opa, documento, mãos ao alto. Você não é uma célula boa, eu elimino você. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus poderoso. Às vezes a gente, com estresse, com celular, às vezes a gente, por esse ritmo de vida, não se cuida, não faz um exercício, alimentação de qualquer jeito. Mas Deus criou um corpo perfeito. Deus te criou com essa perfeição. E ainda que você tenha problemas, lutas, nós estamos aqui. Acabei de ler agora, se você obedecer ao Senhor, os inimigos podem vir por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Você não vai tomar emprestado de ninguém. Pague as suas dívidas, irmão, e comece a guardar, porque Deus vai te dar condição de emprestar para as pessoas e não tomar emprestado. Você não será cauda. Quem é cauda? A cauda é aquela que é conduzida, né? A cauda não conduz o cachorro, é a cabeça que conduz. A cauda, ela está sempre baixa, né? Ela está balançando, é a cabeça que conduz. O crente cauda é aquele que é conduzido. O altar fala uma coisa, mas a internet está falando outra. A Bíblia está falando uma coisa, mas o meu vizinho falou outra. Ô meu irmão, você não é cauda, você não precisa ser conduzido por ninguém, você é cabeça. Sabe, você tem o Espírito Santo de Deus, nós estamos pregando a palavra de Deus. Às vezes eu estou pregando algo e Deus está te revelando até maior do que eu estou pregando.
porque é a liberdade que o Espírito Santo tem na tua vida. É chegar amanhã e tomar posse do que nós estamos falando. Não é chegar aqui, sair daqui, a minha geração, a mensagem chega amanhã, estou pensando em abandonar a família. Que é isso? Estou pregando uma palavra para você se fortalecer e dizer: eu vou enfrentar, e essa minha família vale muito. Se teve 4 milhões de pessoas para gerar a mim, teve mais 4 milhões para gerar quem está do meu lado. E se Deus cuidou, por que é que eu não vou cuidar? Se Deus cuida de pessoas como nós, por que que nós não vamos cuidar de pessoas às vezes difíceis? Tem gente que é difícil, irmão. Tem gente que é uma mala sem alça pesada. Mas Deus me deu força para carregar mala pesada. Oh Jesus, se eu desistir de pessoas, o que eu vou fazer na minha vida? Se as pessoas desistirem de mim, quem serei eu? O que eu vou fazer da minha vida? Não desista. Você é uma bênção na mão do Senhor, e a vitória virá sobre a tua vida, a tua casa. Sabe, Deus coloca pessoas ao seu lado, às vezes com problemas. Não é para você, não é por causa deles, é por sua causa. É para que aqueles problemas fortifiquem você, para que você possa ter uma caminhada mais tranquila na presença de Deus e fortalecido, sabe? Aquela lagarta que está dentro do casulo, um dia vai se transformar em uma linda borboleta, ou numa lagarta que vai se arrastar pela vida. Se ela conseguir romper o casulo, se ela conseguir abrir as asas, se ela entender o propósito dela de ser uma borboleta, ela vai se tornar aquele ser lindo, com as asas lindas. Se ela quiser antecipar o processo e sair antes da lagarta, do casulo, que é a casinha dela, ela vai se arrastar a vida toda e não vai virar borboleta. Você está enfrentando lutas, elas vão te fortalecer, tua família vai ser fortalecida, e você vai glorificar a Deus, louvar a Deus, e vai ter uma linda família. Já tem uma linda família, agradeça a Deus por isso. Amém?